Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Tuluá, Colômbia. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e ver Deus separando a luz das trevas, porque Deus sempre separa a luz das trevas. Diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e abençoe nossos corações com sua palavra nesta ocasião. Nosso tema é Deus separa a luz das trevas. Podem sentar, queiram ter a bondade. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e passaram milhões de anos, o mais provável, desde que Deus criou os céus e a terra. E depois de certa quantidade de anos ou milhões de anos, encontramos Deus aqui se movendo sobre a face das águas. E a terra estava desordenada e vazia. E agora está se movendo sobre a face das águas. Quem? Deus, o Criador dos céus e da terra, o qual é chamado também o Verbo, que estava com Deus e era Deus, porque é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, e esse corpo teofânico de Deus, que é parecido ao nosso corpo físico, é chamado o Verbo de Deus. É também chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor. É aí onde Deus colocou seu nome, pois diz em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23. Eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde? Em seu anjo, que é esse corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, o qual apareceu a diferentes profetas do Antigo Testamento na forma de um varão, de um anjo, de um homem, de outra dimensão, ou seja, da sexta dimensão. E nesse corpo da sexta dimensão, quem estava? Deus, o Criador dos céus e da terra, o qual, desde esse corpo, criou os céus e a terra. E agora, vejam o mistério desse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento, o qual apareceu ao profeta Moisés na forma de uma coluna de fogo, e falou a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
o qual também apareceu em diferentes ocasiões na forma de um homem, mas de outra dimensão. Esse homem de outra dimensão é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Esse homem de outra dimensão é o Criador dos céus e da terra. Agora podemos ver que quem criou os céus e a terra é um homem de outra dimensão chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E agora encontramos que ele se fez carne e habitou entre os seres humanos, se vestiu de um corpo de carne e foi conhecido pelo nome de Jesus. Vejam, o personagem tão grande que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É nada menos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vindo com seu corpo teofânico e se colocando dentro de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Por isso é que os judeus estavam sempre contra Jesus. E Jesus dizia: e agora, por que causa e por qual das boas obras que eu fiz entre vocês, vocês querem me apedrejar? Eles diziam: por boa obra não queremos te apedrejar, mas pela blasfêmia de que tu, sendo homem, te fazes Deus. Mas não era assim. Era que, sendo Deus, se fez homem e habitou entre os seres humanos. O Verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez homem, se fez carne e habitou entre os seres humanos. Mas eles pensavam que era um homem tentando de se fazer Deus e não sabiam que era Deus, que tinha se feito homem, tinha se feito carne, estava vestido de um corpo de carne, e por isso ele podia fazer todas essas maravilhas que ele fazia, porque era o Criador dos céus e da terra e do ser humano no meio da sua própria criação. E se ele pôde criar, pois então não podia curar os doentes? Não podia criar vista aos cegos? Não podia criar, multiplicar os pães e os peixes? Não podia falar com a tempestade, os ventos e o mar para que se acalmassem? Claro que sim, porque é o Criador dos céus e da terra e tem controle completo de toda sua criação. E até o vemos caminhando sobre as águas na quarta vigília, lá quando os discípulos estavam no meio da tempestade. Somente Deus podia fazer estas coisas. E estava em um corpo de carne. Mas, vejam vocês, até estando em um corpo de carne, podia continuar atuando como Deus. Não era o homem, mas Deus através do homem chamado Jesus. O profeta Isaías tinha dito que a virgem conceberia e daria à luz um filho e seria... chamaria seu nome como? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus com os seres humanos na forma de um homem, de um profeta, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário. Deus foi manifestado em carne em Jesus de Nazaré. E agora, este é o mesmo Deus que disse: haja luz, e foi a luz. É o mesmo Deus que separou a luz das trevas e as trevas da luz, porque, vejam vocês, as trevas e a luz não podem existir ao mesmo tempo. Quando chega a luz, desaparecem as trevas. Quando chega a luz, as trevas fogem. E você as busca e não as encontra. E não encontra. Mas para onde vão as trevas? Onde estão as trevas? Sempre as trevas estão onde não há luz. E agora, vejam vocês como Deus chama a luz dia e as trevas chamou noite. E agora, a vida que Deus tinha colocado no planeta Terra necessitava dessa luz. Porque sem luz não pode existir a vida. E Deus é luz. Por isso,
Ele é quem origina a vida de toda a criação. Por isso nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E em São João nos explica com mais detalhes como foi todo este mistério da criação. Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus. Estava com Deus porque esse é seu corpo teofânico, e era Deus porque nesse corpo teofânico está Deus habitando, e desde esse corpo teofânico Deus fala e realiza toda a sua criação por meio da sua palavra criadora sendo falada através do seu corpo teofânico. E depois cria o homem, dá um corpo teofânico da sexta dimensão, dessa mesma dimensão do corpo teofânico de Deus. Ou seja, que quando Adão recebeu esse corpo teofânico da sexta dimensão, obteve um corpo igual ao de Deus, da sexta dimensão, e se tornou Adão um ser da sexta dimensão nesse corpo. Mas recordem que a alma é o que é em si a pessoa. E agora, a alma de Adão é colocada em um corpo teofânico da sexta dimensão, assim como Deus estava em um corpo teofânico da sexta dimensão. E dessa dimensão é que vem a existência toda a criação visível, ou seja, que Deus, antes de trazer a existência visível de luz, tempo e matéria, a criação primeiro a trouxe na sexta dimensão. Diz São Paulo aos Hebreus, nos falando da criação no capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, que do mundo invisível da sexta dimensão é que vem o que nós podemos ver, se materializa nesta dimensão visível de luz, tempo e matéria. E tudo o que Deus criou, o criou primeiro na sexta dimensão, nessa dimensão teofânica, e daí o materializou nesta dimensão terrena. Assim foi com o universo completo. E antes de tudo estar materializado nesta sexta dimensão, onde estava? Tudo estava no corpo teofânico de Deus, que é esse anjo do Senhor, o anjo do pacto. E antes de Deus estar com esse corpo teofânico visível da sexta dimensão, onde estava tudo? Pois em Deus. E daí é que veio saindo tudo. Primeiro o corpo teofânico de Deus, e aí, nesse corpo teofânico, Deus colocou tudo. E por isso, desde esse corpo teofânico, vem a existência toda a criação de Deus. E aí estão também nossos corpos teofânicos, e daí vem nossos corpos teofânicos, e
Em seguida, quando Deus materializou aqui na terra o ser humano, tomando do pó da terra e criando um corpo físico, encontramos que o ser humano já se encontrava em outra dimensão de luz, tempo e matéria aqui neste planeta Terra. E aqui neste planeta Terra, pois viu a luz, que nesta dimensão nós vemos. Mas sabem vocês uma coisa? Que até sem a luz do sol ou das lâmpadas, em outras dimensões, por exemplo, a sexta dimensão está de dia. Não há aí trevas. Recordem que os que estão no paraíso disseram ao nosso irmão Branham: aqui nem trabalhamos, nem comemos, nem dormimos, pois ali, não há noite, nem dá sono às pessoas. É uma dimensão de luz. E agora, vejam vocês, você pode estar vivendo aqui na Terra e estar durante a noite, a qual é escura, exceto quando a pessoa tem luz elétrica ou luz de alguma lâmpada, mas pensemos que está de noite e não há luzes acesas, e, no entanto, se Deus permitir você olhar a sexta dimensão, você poderá ver nessa dimensão tudo claro, mesmo que aqui na Terra se esteja em escuridão. Porque a sexta dimensão não depende do sol para sua luz. Agora, Deus separou a luz das trevas. Deus, ao separar a luz das trevas, encontramos que as trevas chamou noite e a luz chamou dia. E a mesma ordem que Deus estabeleceu para o planeta Terra, porquanto o ser humano foi tirado do pó da terra quanto a seu corpo físico, Deus estabeleceu ao ser humano a mesma ordem que estabeleceu para a Terra. E assim como para o planeta Terra resplandeceu o sol, veio a luz, quando Deus disse, haja luz, e foi a luz, assim também para o ser humano, como indivíduo, Deus determinou que o sol nasceria para o ser humano. E assim como Deus disse, haja luz para o planeta Terra, Deus disse, haja luz para o ser humano. O sol representa Cristo. Cristo é o sol de justiça, e nos diz São Paulo, em sua carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 ao 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Ou seja, essa imagem, essa teofania, esse corpo teofânico de Deus é Cristo. Cristo, com o seu corpo da sexta dimensão, esse corpo teofânico é a imagem de Deus. Agora, a semelhança física de Deus é o corpo físico de Jesus Cristo. E agora todos os filhos de Deus, na nova criação,
conforme a Escritura, São Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Primeiro, obtemos essa imagem teofânica, o corpo teofânico, ao receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E depois receberemos a semelhança de Jesus Cristo, ou seja, um corpo físico, eterno, glorificado, o qual Ele nos dará no último dia, quando ressuscitar os mortos em Cristo no corpo eterno e transformar nossos corpos mortais. E assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora, continua dizendo, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora vejam como Deus mandou que resplandecesse a luz, assim resplandeceu em nossas almas, em nossos corações. Ele é quem resplandeceu, porque Deus é luz. E quando se manifestou em carne humana, disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em São João, no capítulo 1, no qual tínhamos lido anteriormente, antes dessa leitura de São Paulo, diz que o Verbo que estava com Deus e era Deus, foi quem fez todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. De onde veio a vida? De toda a criação do universo completo e dos seres que existem? Do Verbo, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Nesse corpo teofânico de Deus, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, Deus colocou a vida para toda a criação. E por isso dele procede toda a criação. E toda a criação foi feita primeiro na sexta dimensão e depois materializada na dimensão de luz, tempo e matéria. Porque o que se vê foi feito do quê? Do que não se via. E agora, Deus ainda continua criando. Ele está criando uma nova raça. Já não a criação antiga, mas uma nova criação. E agora, na nova criação, assim como na antiga criação resplandeceu a luz, agora, na nova criação de uma nova raça, a imagem e semelhança de Cristo, a luz de Deus, que é Cristo, resplandecer em nossas almas e nos ilumina aqui no profundo da nossa alma. E Ele começou essa nova criação e por isso, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebemos um corpo teofânico. E já entramos nessa nova criação.
E primeiro ele nos cria um corpo teofânico eterno para depois nos criar um corpo físico eterno e glorificado, que será criado e virá do que não se vê, ou seja, que virá de outra dimensão que não se vê, mas que existe. E é a dimensão onde Deus aí começou a criação, criando para si um corpo teofânico para si mesmo. E agora está nos criando de era em era um corpo teofânico também. Assim de era em era, no tempo dos apóstolos e depois na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e na era da pedra angular. E está realizando a obra de criação de uma nova raça. Muitas pessoas pensam, talvez, que crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito era uma religião mais. Mas não é mais uma religião, é a criação de uma nova raça com vida eterna. Cristo, em São João capítulo 5, diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. E agora, vimos que crer em Jesus Cristo não é somente dizer, eu vou ser um crente em Jesus Cristo e vou entrar na religião. Não. Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, isso significa passar de morte à vida eterna. A primeira criação que começou com Adão, a primeira criação da raça humana caiu no Jardim do Éden e, portanto, entrou a morte a essa primeira criação, a raça, e, consequentemente, a descendência de Adão. E, por isso, é que o ser humano nasce, vive e depois morre fisicamente, porque vem através dessa criação do primeiro homem, e essa criação caiu. Mas agora, por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, recebemos vida eterna, pois recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão, e aí já nos mostra que resplandeceu a luz, que é Jesus Cristo, que é Deus, e a luz resplandeceu em um mundo espiritual. A primeira vinda de Cristo, vejam vocês, a obra que realizou. Agora, recordem que a mesma ordem divina que Deus usa para o planeta Terra, usa para o ser humano. E vejam como a raça que descende de Adão é uma raça caída. E agora Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. Por isso, quando a pessoa creu em Cristo e recebeu seu Espírito, recebeu vida eterna. E já pertence a essa nova criação. Agora, o planeta Terra também receberá uma mudança, porque assim como o ser humano recebe uma mudança por meio de Cristo, por crer em Cristo, é justificado pelo sangue de Cristo, é santificado, e pelo Espírito de Cristo é purificado.
Porque por meio do Espírito de Cristo, todo o mal é tirado, todo o pecado foi tirado, porque o Espírito de Cristo, aplicando o sangue de Cristo, nos limpa de todo pecado e nos enche do seu Espírito Santo, desse fogo santo, e depois de nos dar as primícias do Espírito, no último dia, as primícias do Espírito é o batismo do Espírito Santo, onde recebemos esse corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia nos dará a plenitude do Espírito, que será a transformação dos nossos corpos, e assim obteremos a redenção do corpo. A redenção do corpo voltarão os filhos e filhas de Deus a terem um corpo físico eterno e glorioso. E todos seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, o planeta Terra também passa por este mesmo processo, e a Igreja de Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, também passa por esse mesmo processo. Agora vejam, o planeta Terra, com o batismo do dilúvio, pelas águas do dilúvio do tempo de Noé, foi que recebeu a etapa de justificação. E depois, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue sobre a terra, ali na cruz do Calvário, o planeta Terra foi santificado. E Cristo, vejam vocês, está pagando o preço da redenção de toda a criação, do ser humano, do planeta Terra e de tudo o que ele tem escrito no livro da vida do Cordeiro. E agora, encontramos que a Terra foi santificada por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, derramando seu sangue sobre este planeta Terra. A Igreja de Jesus Cristo passa pelas mesmas etapas que o planeta Terra passa, e passamos cada um de nós como indivíduos. A Igreja, que nasceu no dia de Pentecoste, caiu, e, ao cair, encontramos que vieram trevas espirituais sobre ela. Mas no programa de redenção, o mesmo que Deus aplica ao planeta Terra e aplica a nós como indivíduos, o aplica à sua Igreja. E a etapa de justificação para a Igreja vem no tempo de Lutero, para uma restauração da Igreja. E depois, a etapa de santificação vem no tempo de John Wesley, e depois a etapa de batismo do Espírito Santo com a restauração dos dons vem na etapa da era sétima, a era representada na era de Laodiceia, que é a etapa pentecostal, para a qual o reverendo William Marion Branham foi enviado como mensageiro dessa sétima era da Igreja Gentia. E depois, para o último dia, para a Igreja, temos a promessa que o Espírito Santo virá, manifestado em toda a sua plenitude no meio da sua Igreja. E essa quarta etapa é a etapa onde Jesus Cristo tirará da sua Igreja tudo o que não tem que estar em sua Igreja. E onde
Cristo fará uma separação total da luz das trevas. Porque Cristo, o sol de justiça, está prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 2, e diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará em suas asas. Isso é a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo manifestado no último dia em seu anjo mensageiro, nessa etapa onde a Igreja de Jesus Cristo obterá a total restauração e seus membros receberão a transformação dos seus corpos. E depois os que morreram nas eras passadas estarão conosco também, já ressuscitados em corpos eternos. Agora vejam como as mesmas etapas pelas quais Deus passa o planeta Terra, nos passa nós como indivíduos e passa a sua igreja como corpo místico de crentes. E agora, quando nós formos transformados, isso será para nós como indivíduos o batismo do Espírito Santo em toda a sua plenitude. E isso será a transformação dos nossos corpos. Isso será a adoção de cada filho e filha de Deus. E já nesse corpo não haverá germes de enfermidades. Será um corpo perfeito, com vida eterna. Nesse corpo não haverá nada que o possa danificar, porque já será um corpo glorificado. E o planeta Terra passará por essa etapa também, depois do reino milenial. Depois do reino milenial, o planeta Terra passa por seu batismo de fogo em toda a sua plenitude, que receberá uma mudança. Receberá uma mudança a tal grau que o que atualmente temos em águas, que é 2/3 da Terra, para o tempo em que Deus purificará essa terra depois do reino milenial, diz a Escritura que o mar já não é. E se o mar será tirado, somente teremos rios e lagos, mas já não teremos mares, como atualmente. Portanto, já não teremos 1/3 de parte de terra em seco, mas que teremos muito mais. E assim será a terra quando for transformada por Deus depois do reino milenial. E o território de Israel já não será um território pequeno, somente a Nova Jerusalém, essa cidade que teremos neste planeta Terra quando for transformado, somente a cidade mede de largura 1.500 milhas. Quanto seria em quilômetros, Miguel? Isso seriam quase 2.500 quilômetros, mais ou menos. Por aí, mais ou menos, de largura e também de comprimento. Quase chegamos aí, por 100 quilômetros não vamos... Assim que... Vejam vocês, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de comprimento e 2.400 quilômetros de altura também.
Assim que essa sim que é uma cidade grande. Para passar de um ponto da cidade a outro ponto da cidade, demora umas quantas horas? Quantas horas levará, vamos dizer, a 100 km por hora? Deve levar quantas? 24 horas? 24 horas, assim que se leva o dia completo viajando a 100 km por hora em um automóvel. Para atravessar a maior cidade que temos aqui na Terra, não se leva tanto tempo, não é? Mas nessa cidade sim que se leva bastante tempo. Se a pessoa for em um automóvel, isso é fazendo... Para ter uma ideia. Assim que essa sim que é uma cidade grande. E como essa cidade nunca terá existido cidade alguma. Porque essa é a cidade do nosso Deus que estará materializada aqui na Terra. E que terá o nome do nosso Deus. Onde estará Deus habitando. O céu e a terra se unirão. Aí estará, nessa cidade manifestada, a dimensão que todos entendemos aqui na Terra. Estará manifestada a dimensão terrena, mas também será manifestada a sexta dimensão e também será manifestada a sétima dimensão nessa grande cidade. Agora, vejam vocês que também na ordem em que cada filho e filha de Deus tiver vindo a essa terra, no corpo místico de Deus, que é sua igreja, nessa mesma ordem estará nessa cidade. Os filhos e filhas de Deus que viveram nas eras passadas, por exemplo, os apóstolos, pertencem à parte baixa da cidade, e por isso é que os 12 apóstolos serão 12 reis ali, sentados, um em cada porta, pois a cidade... Vamos ver? Um em cada porta, pois a cidade tem 12 portas, e cada um estará sentado diante de cada porta ou em cada porta, porque na porta da cidade, lá no Antigo Testamento, se sentava o juiz. E agora eles estarão aí, e por isso Cristo disse aos seus discípulos, quando eles disseram, ele disse, não há nenhum que tenha deixado pai, mãe, filhos que não receba 100 vezes, mais a vida eterna. E os discípulos em seguida disseram, e nós, o que receberemos? Cristo disse, vocês se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Agora, podemos ver que virão aos apóstolos, e aí será que se realizará juízo no meio do povo hebreu. Diante dessas portas da grande cidade, a Nova Jerusalém. Dentro dessa cidade estarão os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, na ordem em que apareceram manifestados na terra, vejam vocês, os apóstolos apareceram aqui embaixo, pois aí lhes corresponde na cidade, porque este diagrama representa a igreja de Jesus Cristo e também está representando a Nova Jerusalém. Porque na mesma forma em que Deus constrói sua igreja, será construída essa Nova Jerusalém. Essa é a mesma ordem de construção do templo de Moisés e do templo
de Salomão. Aqui temos o átrio, que é de Adão até Cristo. Aqui temos daqui a sétima era da Igreja Gentia, temos o lugar santo do templo, porque a igreja é o templo de Jesus Cristo, e aqui na pedra angular aqui temos o lugar santíssimo desse templo espiritual de Jesus Cristo. E de acordo a como estiveram manifestados os filhos de Deus no corpo místico de Cristo, estarão na Nova Jerusalém, que é uma cidade em forma de um monte, onde habitarão os filhos e filhas de Deus, os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, ou seja, será um monte que terá essa forma de pirâmide e que na parte baixa terá 2.400 quilômetros, ou seja, 1.500 milhas, e cada um viverá no lugar que representou a era que lhe correspondeu viver. Agora, nossa era, vejam vocês, é a era da pedra angular, a era do trono de Jesus Cristo em sua igreja. E agora vejam onde nós estaremos, nessa grande cidade. Ou seja, que a bênção maior é para os escolhidos de Deus do último dia. E essa é uma bênção para toda a eternidade. É tão grande a bênção de Deus para os escolhidos do último dia que não há palavras para expressar a bênção tão grande que Deus escolheu para nós desde antes da fundação do mundo. Nessa cidade de 1.500 milhas, são 1.459 milhas, mas dizemos 1.500 para arredondar. E vejam vocês, aí estaremos vivendo por toda a eternidade. E diz que ao que vencer, disse Cristo, eu lhe darei que se assente comigo, onde? No meu trono. E também há inúmeras bênçãos para nós que vivemos neste tempo final. Agora, todas essas bênçãos que teremos na Nova Jerusalém estarão se refletindo neste tempo final em todos nós e em nossa era. O que Deus tem para nós, para toda a eternidade, estará se refletindo, estará se manifestando em nossas vidas, neste tempo final. E agora, podemos ver o porquê receberemos uma mudança, uma transformação. Essa é a mesma transformação que para o planeta Terra será a etapa na qual passará por fogo. Não somente fogo físico, mas fogo divino, e será mudado o planeta Terra. E isso se reflete em nós, quando formos transformados fisicamente e tenhamos a mudança, o novo corpo. E na Igreja de Jesus Cristo como corpo místico, se reflete na era da pedra angular. É mudada. A Igreja de Jesus Cristo do que era de eras terrenas a uma era celestial. E a Igreja de Jesus Cristo
será mudada do que foi durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, humanamente falando. Pois foram pessoas simples, os que pertenceram à igreja de Jesus Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, e estiveram vivendo na terra, cada um realizando seus trabalhos terrenos, mas para o glorioso reino de Cristo, a igreja estará mudada de pessoas simples e humildes a reis e sacerdotes, reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. A igreja de Jesus Cristo recebe essa mudança na era da pedra angular, onde o anjo que era diferente dos demais que apareceu nessa nuvem em 28 de fevereiro de 1963, juntamente com 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Vejam vocês, nenhum destes 7 anjos pôde trazer essa mudança, e por meio do ministério de nenhum desses 7 anjos mensageiros pôde vir a mudança do nosso corpo físico, mas para o último dia estará ministrando o anjo que era diferente dos demais, por meio de carne humana, no anjo de Jesus Cristo, e estará nos dando sua palavra criadora para que venha essa mudança que Ele prometeu para todos nós. Estará nos dando a palavra criadora de Deus, a mensagem do Evangelho eterno, que é a mensagem da era da pedra angular, e estará nos dando a revelação, a fé do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia e se manifestando por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro, e nos dando assim sua palavra criadora para obtermos nossa transformação no último dia. Mas por meio dessa mensagem, primeiramente, chame junta todos os escolhidos de Deus. Essa mensagem foi representada na grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando Jesus disse: "E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos." E também em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, São João diz: "Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último." Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi a voz de Jesus Cristo no último dia, no 7º milênio, no dia do Senhor, que João escutou. A escutou falando como uma grande voz de trombeta, ou seja, escutou a voz de Cristo, do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Pois vejam, quando o escutou falando com essa grande voz de trombeta, lhe revelou o livro do Apocalipse. Foi Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, colocando sua voz, sua palavra em seu anjo mensageiro, que deu a João o apóstolo toda essa revelação apocalíptica. Este anjo é o anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, o qual, no último dia, é enviado à Igreja de Jesus Cristo, como diz Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem Jesus Cristo envia? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Para dar testemunho a quem? À sua igreja e também ao mundo inteiro, a todo povo, nação e língua. E é somente por meio do seu anjo mensageiro que no último dia poderemos compreender
o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o mistério da segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério da vinda deste anjo que era diferente dos demais, o qual vem no último dia manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro para nos dar a fé, ou seja, a revelação, para ser transformados e raptados neste tempo final. E essa revelação gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, Cristo, em sua primeira vinda, foi a luz do mundo, o sol resplandecendo na alma dos seres humanos, para produzir uma nova criação, para produzir o novo nascimento na sexta dimensão dos corpos teofânicos de todos os filhos e filhas de Deus. E agora para produzir a criação do corpo eterno que Ele prometeu para nós, os que vivemos, e para os mortos em Cristo, resplandece Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, se manifestando no meio da sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, para a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. E Ele continua sendo a luz do mundo. É a luz do mundo em sua primeira vinda e é a luz do mundo em sua segunda vinda. Porque Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Ele é a luz que ilumina todo homem. E aquela luz vinha a este mundo. Já veio 2000 anos atrás em carne humana no cumprimento da sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e realizou a obra de redenção. E agora, para o último dia, Ele vem como leão da tribo de Judá. Quem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado no meio da sua igreja, para nos dar a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final, para assim recebermos o corpo, novo corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Porque assim como vocês necessitam um corpo eterno para viver eternamente, eu também necessito um corpo eterno. Ainda não o recebi, mas Ele o prometeu para mim. E antes de receber esse corpo, temos que receber a palavra criadora, pela qual virá a criação, esse novo corpo. E nós seremos transformados e teremos um novo corpo, porque neste tempo final estamos escutando a voz do anjo do pacto, a voz do anjo que é diferente dos demais anjos das 7 eras da igreja gentia. Eu também estou escutando a voz desse anjo que é diferente dos demais. É a voz do anjo forte que desce do céu, é a voz do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19. E anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. É a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor. É a voz de Jesus Cristo em seu corpo teofânico, nos falando no último dia por meio do seu anjo mensageiro. Essa é a voz de Cristo para este tempo final. É a grande voz de trombeta do Alfa e Ômega. E é também a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que são a voz do anjo forte que desce do céu e clama, como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. Essa é a voz do anjo forte, da voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz do mensageiro a Israel, o qual no último dia estará se manifestando em seu anjo mensageiro e estará se revelando por meio do seu anjo mensageiro à sua igreja gentia primeiro e depois ao povo hebreu.
Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 57 do livro dos selos, nos falando deste anjo forte de Apocalipse, capítulo 10, que desce do céu vestido de uma nuvem, nos diz: este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isso já é o tempo do fim, porque diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam como anjo do pacto, o anjo do Senhor, este anjo que era diferente dos demais, o qual é o mensageiro a Israel, vem diretamente a Israel. Mas agora, porquanto sua igreja está a ponto de ser raptada, ele vem pela sua igreja. Ou seja, tem que visitar sua igreja, e essa é a visitação de Deus à sua igreja, a visitação do anjo do pacto à sua igreja. É a visitação de Jesus Cristo à sua igreja no último dia, por meio de carne humana, através do seu anjo mensageiro, através do qual estará falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estará nos chamando e estará nos juntando neste tempo final. E estará assim separando a luz das trevas. E assim estará separando os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, os estará separando. Pois ele disse, na parábola do trigo e do joio, que deixassem tudo até o tempo da colheita, que é o tempo do fim, onde o Filho do Homem enviaria os seus anjos. E aí seria realizada a separação do trigo e do joio. O trigo está representado na luz e são os filhos de Deus, os filhos de luz. São Paulo e os demais apóstolos nos dizem que somos filhos do quê? De luz. Não somos filhos das trevas, mas da luz. E para este tempo final, há uma separação dos filhos de luz dos filhos das trevas. Essa é a separação do trigo e do joio. E durante as eras passadas, vejam vocês, São Paulo dizia que a luz não tinha nada a ver com as trevas. E os filhos da luz, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, não tinha nada a ver com os filhos das trevas. E por isso, ele ensinou que os filhos de luz, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo, estavam chamados a viverem em luz, uma vida conforme a palavra de Deus. E para este tempo final, os filhos de luz, que são os filhos do corpo místico de Cristo, estarão vivendo na era da pedra angular, onde são chamados e onde
e será a luz de Cristo manifestada. Pois já nas 7 eras da igreja que já transcorreram, já não há luz, porque já terminaram essas eras, e agora, onde unicamente haverá luz, neste tempo final será na era da pedra angular, para iluminar a alma e o entendimento de todos os filhos e filhas de Deus, para serem preparados, para serem transformados neste tempo final. Por isso o chamado da grande voz de trombeta é na era da pedra angular, neste tempo final. Pois já o chamado de Cristo nas eras passadas foi feito por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo em cada anjo mensageiro das eras passadas, os quais viveram cada um no território onde Deus os enviou. E agora, assim como a primeira era foi cumprida na Ásia Menor e seu mensageiro foi São Paulo, e a segunda era foi cumprida na França e seu mensageiro foi Irineu, e a terceira era foi cumprida na França e na Hungria por aí, e na Hungria, e o seu mensageiro foi Martin, e a quarta era foi cumprida na Escócia e na Irlanda, e seu mensageiro foi Colombo, e a quinta era foi cumprida na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero, e a sexta era foi cumprida na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley, e a sétima era foi cumprida na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham, que veio com espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora, a era da pedra angular, onde se cumpre, pois se cumpre no território latino-americano e caribenho. E aí é onde Cristo se manifesta, assim como se manifestou em cada mensageiro, se manifesta em seu anjo mensageiro na era da pedra angular e chama e junta seus escolhidos da era da pedra angular na América Latina e no Caribe. E se algum dos latino-americanos ou caribenhos foi a outro território e tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, até onde ele estiver vivendo chegará o chamado da grande voz de trombeta, e será chamado e juntado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E aí é onde recebemos a revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, de todas essas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular, onde nós seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E assim, quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, haverá uma total separação dos filhos de luz dos filhos das trevas. Porque os filhos de luz, os filhos de Jesus Cristo, o sol de justiça, terão um corpo eterno e já fisicamente terá também uma separação. Um corpo eterno, os escolhidos de Deus, e um corpo mortal e corruptível, os demais que estarão vivendo neste planeta Terra. Agora podemos ver como Deus separa a luz das trevas, como separa o trigo do joio, e como separa os peixes bons dos peixes maus, e como separa também a luz das trevas, e como separou também a terra seca das águas. Assim também para este tempo final podemos ver que Ele estará fazendo uma separação e colocará os seus filhos em corpos eternos neste tempo final, que são os filhos de luz. Teremos um corpo interdimensional com o qual poderemos viajar à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Sem esse corpo, nenhuma pessoa poderá ir à ceia das bodas do Cordeiro.
não pode ir a um aeroporto e dizer: eu quero uma passagem que me leve diretamente à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, mas que necessita desse corpo eterno, esse corpo eterno, o qual Ele nos dará para ir à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final, a qual nós fomos convidados. Bem-aventurado e santo, diz Apocalipse 19, diz, capítulo 19, versículo 7 em diante diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados porque são os que terão um corpo eterno e os que irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando tivermos o corpo eterno, então veremos Jesus Cristo em seu corpo eterno também. Mas antes disso, estaremos vendo Jesus Cristo, Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado através do seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E manifestando através do seu anjo mensageiro os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo aqui: e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés, ou seja, aos pés do anjo, para adorá-lo, e ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este anjo não permitiu que João o adorasse, porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mesmo que neste anjo estaria manifestado Jesus Cristo. E João viu Jesus Cristo manifestado em seu anjo, e por isso quis adorá-lo, mas não foi permitida sua adoração. Este anjo é um profeta ou profeta da era da pedra angular e da dispensação do reino. E por isso não permitiu adoração. No capítulo 22 e versículo 6 ao 9, também tentou adorá-lo, e o anjo disse novamente que não fizesse. E por que João tentou adorar o anjo em duas ocasiões? Depois do anjo ter dito que não fizesse, porque viu o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, no cumprimento das promessas correspondentes a este tempo final. E ouviu falando, como quando ruge um leão, ouviu falando por meio do seu anjo mensageiro e revelando o mistério do sétimo selo. Ouviu falando com essa grande voz de trombeta e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Mas recordem, é Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, quem realiza essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. Portanto, o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento, o véu de carne que Jesus Cristo estaria usando neste tempo final.
para realizar o chamado e recolhimento de todos os seus escolhidos e assim se realizar a separação do trigo e do joio, dos peixes bons e dos peixes maus, e assim realizar a separação da luz das trevas. Agora podemos ver como o que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, e foi a luz, e Deus separou a luz das trevas. Depois, em seguida, se cumpre, tanto na primeira vinda de Cristo, sendo Ele a luz, e vejam, ali houve uma separação também. Os filhos de luz, que são os filhos e filhas de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, vejam como seguiram a luz e se tornaram filhos de luz. E Cristo disse deles, vós sois a luz do mundo. Ou seja, que o mesmo que Cristo é, se tornam seus filhos, porque são os filhos de luz. E por isso, Deus mostra aos seus filhos, os filhos de luz, como viver neste planeta Terra conforme a palavra de Deus. E agora, para este tempo final, assim como no tempo de Jesus, diz São Mateus, capítulo 4, versículos 12 em diante. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região em sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E assim começou a resplandecer no meio dos habitantes de Zebulon e Naftali, que correspondem ao território da Galileia. Lá ele começou seu ministério e começou a luz a resplandecer. Por isso ele podia dizer: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, da vida eterna, para poder viver eternamente. O profeta Isaías, no capítulo 9, havia dito que a luz resplandeceria. E com o ministério de Jesus, resplandeceu a luz Cristo no meio dos galileus. E agora, espiritualmente, esteve resplandecendo de era em era em nossas almas, nas almas de todos os filhos e filhas de Deus. Como diz São Paulo, em uma das escrituras que li, ou seja, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, versículo 3 ao 6, onde disse: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Vejam como resplandece a luz por meio da pregação do evangelho, que é a imagem de Deus, ou seja, que Cristo é a imagem de Deus.
Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vejam para o que resplandece em nossos corações. Resplandece para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E neste último dia, no território representado em Zebulon e Naftali, na Galileia dos gentios, caminho do mar ao outro lado do Jordão, onde lá foram essas tribos de Zebulon e Naftali, agora neste último dia, no corpo místico de Cristo, vejam vocês, assim como no meio do Israel terreno, tinham 12 tribos, e a primeira vinda de Cristo, vejam vocês como se moveu no meio do Israel terreno. E houve até 2 tribos onde Cristo começou seu ministério, lá na Galileia, e onde resplandeceu a luz e continuou resplandecendo em todo Israel. E agora, o Israel celestial, que é a Igreja de Jesus Cristo, esteve se movendo de era em era pelos territórios da Ásia Menor entre os gentios. Ali resplandeceu a luz de Cristo, da primeira vinda de Cristo, a revelação da primeira vinda de Cristo para a salvação. Depois resplandeceu na Europa em 5 etapas ou eras que se cumpriram lá. Depois resplandeceu na América do Norte. E agora, a vinda do anjo do pacto, a vinda de Cristo, o qual esteve manifestado em seus anjos mensageiros às 7 eras, se manifesta no último dia em seu anjo mensageiro. E resplandece onde? Há um território. Esse é o território latino-americano e caribenho, o qual está representado em Zebulon e Naftali, na Galileia dos gentios. E o povo que estava assentado em trevas viu grande luz. E aos que estavam assentados na região em sombra da morte, luz lhes resplandeceu. E agora se cumpre novamente essa palavra na América Latina e o Caribe. Aí temos a América Latina e o Caribe, uma região de trevas e de sombra de morte. Pois é um território que as nações desenvolvidas chamam a América Latina como um território subdesenvolvido, onde há grandes problemas sociais, econômicos, políticos e de todo tipo de problemas. E até o planeta Terra também, todo está em trevas e sombra de morte. Mas vejam como Cristo esteve resplandecendo no planeta Terra, nas diferentes nações, que também estiveram em trevas e sombra de morte. Resplandeceu por meio do mensageiro de cada era. E agora corresponde à América Latina e ao Caribe. Esse é o território onde ele, neste último dia, estaria resplandecendo por meio da sua manifestação em seu anjo mensageiro, nos pregando a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem eterna, para assim, por meio da pregação do Evangelho, resplandecer a luz da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto, neste tempo final, na América Latina e no Caribe. Pedro nos diz
Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva surja em vossos corações. E Cristo disse: eu sou o luzeiro ou a estrela resplandecente da manhã. Cristo, em sua vinda no último dia, é o luzeiro resplandecente da manhã e também é o sol de justiça resplandecendo. Para quê? Para resplandecer em nossas almas e em nossos corações e nos dar a luz, a revelação da sua vinda, a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, manifestado no último dia. E assim, nos iluminar plenamente a alma e o entendimento, e ser chamados e juntados e preparados para ser transformados neste tempo final. Estamos vivendo no tempo em que Deus está separando a luz das trevas, a tal grau que nos dará um corpo eterno, e aí se verá mais amplamente essa separação total que Deus fará. Mas aqui, ao ser colocados na era da pedra angular, vejam vocês, somos separados das 7 eras da igreja gentia, porque Deus está separando a luz das trevas. Já as 7 eras da igreja gentia estão em trevas, porque a luz que Deus manifestou nelas já terminou, porque já terminou a manifestação de Cristo através dos seus 7 anjos mensageiros, e essas etapas da igreja já passaram. E os que ficaram nessas etapas, ficaram em etapas que já estão em escuridão, em trevas. Mas Deus está separando os filhos de luz. Os está separando aqui, na era da pedra angular, porque Ele separa a luz das trevas. A era da pedra angular é a era da luz de Deus para este tempo final. É a era de luz eterna para o milênio e para toda a eternidade. É a única era que não será afetada pelas trevas, mas que será uma era de luz pelo milênio e por toda a eternidade. E aí veremos Deus separando a luz das trevas. E os filhos de Deus são a luz do mundo. E Ele os chama e os junta e os coloca separados dos filhos das trevas. E estamos no tempo maior de todos os tempos. O tempo em que Deus está separando a luz das trevas, o qual esteve fazendo também em diferentes etapas e em diferentes épocas, e agora nos correspondeu neste tempo final experimentar o que é a separação da luz das trevas. E isso é o mesmo que acontece quando o sol aparece. O que acontece? O sol, à medida que vai se levantando, vai empurrando as trevas e vai trazendo luz. Vocês podem ver que o sol, quando sai, começa a se ver a luz, e as trevas começam a ir para trás. Por exemplo, sai a luz no território, vejamos, no território de Israel. Sai a luz na manhã, mas
Para os territórios que estão mais adiante, é trevas. E à medida que o sol vai se levantando, vai empurrando as trevas, vai empurrando de leste a oeste, e quando o sol chega ao oeste, depois vai empurrando do oeste ao leste. Vê? Ou seja, que é a luz quem vai empurrando as trevas, e as trevas vão fugindo da luz. Porque onde há luz, não há trevas. E Deus é luz. Por isso disse também que vocês, mesmos que estejam em uma noite muito escura, se são levados para ver a sexta dimensão ou na sétima dimensão, vocês ali estariam vendo tudo em luz. Porque ali não há trevas, não há escuridão. Porque Deus, que é luz, está ali. E Deus separa a luz das trevas. Agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. A era da pedra angular, a era de luz para todos os filhos de Deus. Onde Deus está chamando e juntando todos seus escolhidos. E isso é Deus separando a luz das trevas. E a luz está resplandecendo na era da pedra angular na América Latina e no Caribe. E onde estão os que veriam a luz resplandecendo neste tempo final? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo a luz resplandecer na era da pedra angular no território latino-americano e caribenho. Esse é o território onde se cumpre a era da pedra angular, onde se cumpre a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E com latino-americano e caribenhos, ele está formando a era da pedra angular e está formando o lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, da sua igreja. Os latino-americanos e caribenhos, em sua maioria, não sabem a bênção tão grande que, desde antes da fundação do mundo, Deus decretou em seu programa para a América Latina e o Caribe. É a maior bênção que nação alguma tenha tido. E somente a bênção decretada para o povo hebreu é a que pode ganhar. Porque no meio do povo hebreu estará o trono do rei de Israel e do mundo inteiro. Mas, digamos, em conjunto, com a bênção do povo hebreu, Deus decretou a maior bênção para nação gentil alguma. E a decretou para a América Latina e o Caribe. Ou seja, que das nações gentias a maior bênção caiu na América Latina e no Caribe. E essa é a maior bênção, porque é a bênção que ele tinha para o Israel celestial, ou seja, para a sua igreja. E tudo que o Israel terreno terá lá em Israel, o terá a Igreja de Jesus Cristo manifestado na América Latina e no Caribe. E disso falaremos em outra ocasião, porque aí sim que há muito do que falar. Tudo que Deus terá no meio do povo hebreu, primeiro será manifestado no meio da sua igreja na América Latina e no Caribe. E isso
significa que as pessoas que estarão reinando no meio do povo hebreu e no mundo inteiro, como reis e sacerdotes com Cristo, primeiro estarão na América Latina. Por quê? Porque aí estarão os escolhidos do tempo final, e os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão estar conosco na América Latina e no Caribe. E nós vamos ser transformados na América Latina e no Caribe. Vem a bênção tão grande que Deus tem para nós. E o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, que é o rei de Israel, e que vai se sentar sobre o trono de Davi e estará conosco neste tempo final. Onde? Na América Latina e no Caribe primeiro. O anjo que desce do céu vestido de uma nuvem. O mensageiro a Israel primeiro vem ao Israel celestial, à sua igreja, porque sua igreja está a ponto de ser raptada e necessita receber a fé para ser transformada e raptada neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho de Deus separa a luz das trevas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, a luz deste mundo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos pedir novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim, passe por aqui, continue nossa parte e finalize nossa parte nesta ocasião, dando graças assim a Cristo pela bênção tão grande que Ele nos está dando na América Latina e no Caribe. É a maior bênção que Deus tenha dado à nação gentia alguma. Onde o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do povo hebreu, estaria manifestado neste tempo final no meio dos latino-americanos e caribenhos, usando o seu anjo mensageiro neste tempo final. Bom, vamos pedir a Miguel que passe por aqui, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e passem todos muito boa tarde, ou continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Já na tarde ou na noite, a que horas, Miguel? Estaremos em Buga, estaremos às 3 da tarde, primeiro Deus para os que estarão lá, e estaremos vendo o tema que corresponde a Buga. Miguel dará o tema se estiver por aí, e estaremos vendo sobre esse tema o que Deus deseja que nós possamos entender neste tempo final. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção.